Olá pessoal, meu nome é Renan. Vou estar fazendo um vídeo diferente aqui, uma espécie de test drive, tá? Vou estar fazendo alguns vídeos aqui ensinando sobre alguns assuntos de automação industrial. E caso vocês gostem desse tipo de vídeo, por favor me dê o feedback. Vou estar olhando com carinho cada um deles, tá? O meu objetivo aqui, no caso, é dar uma aula utilizando o método PBL, né? Onde a gente traz problemas da indústria para situações de aprendizado, tá? Podendo ser em salas de aula e, nesse caso aqui, vou disponibilizar via vídeo na internet, tá? Vou estar disponibilizando alguns links, alguns QR Code que vocês vão poder estar acessando e vão poder acessar de forma gratuita, tá? E é bom que a gente já absorve melhor esse conteúdo, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renan, eu sou engenheiro eletricista, também tenho formação de técnico em eletroeletrônica e atualmente eu sou mestrando em engenharia elétrica com ênfase em sistemas mecatrônicos e controles avançados, tá? É, Trabalho na indústria há bastante tempo. Comecei do básico, né, que é instalações elétricas, e fui subindo, indo para manutenção elétrica, fui indo para automação. Enfim, eu acho que eu consigo agregar um pouquinho com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho, tá? E com certeza, né? Vocês também podem me ajudar, podem me dar alguma sugestão de melhoria, algum conteúdo, correção. Pô, ninguém é tão pequeno que não consiga ensinar e ninguém é tão grande que não consiga aprender, ok? Então, como eu falei, vai ser um método baseado aqui em PBL, né? Trazendo do inglês aqui, ó, Problem Based Learning, né? Que é, a gente vai abordar um problema da situação, um problema real da indústria, para vocês poderem está aprendendo os conceitos básicos de eletropneumática, tá? Então a gente vai aproveitar para rever alguns assuntos, né? Que aqui já é só para relembrar, tá? Aqui espera-se que tenha um conhecimento é, básico, pelo menos um mínimo de, eletro, tanto de comandos elétricos quanto de pneumático, tá? Então aqui o objetivo meu não é apenas que vocês assistam a aula, mas que poderão, né, emular uma situação real na indústria, tá? Resolvendo um problema como técnico, tá? Então, a missão de hoje aqui é uma prensa eletropneumática, né? Ela é utilizada para testar a qualidade da selagem de uma embalagem, né, do tipo do pack, pouch ou sachê, né, como depende da região que é falado. E o seu funcionamento é bem simples, tá? O operador vai lá, aperta, pressiona o botãozinho verde aqui, ó. Pressiona o botão verde aqui, o cilindro desce, pressiona a embalagem, apertando o botão vermelho, ele sobe, tá? Então, assim, a gente consegue já levantar a primeira situação aqui, um risco, né? Qual que é o risco? O operador com apenas uma mão pressiona esse botão, o cilindro já começa a funcionar e a outra mão ele fica livre, podendo expor a zona de risco aqui, tá? Que é a zona de prensagem aqui, podendo ter um acidente, tá? Então já fica a primeira pergunta aqui, tá, para vocês. O circuito funciona, né? A prensa funciona, é funcional, mas o comando está correto, né? Existe várias maneiras de resolver esse problema aqui, tá? Mas antes da gente resolver, dar a solução adequada para esse problema, a gente tem que saber tudo o que compõe esse equipamento, tá? No geral, que é o comportamento esperado de um técnico completo, tá? Primeiro, entender como está e que funciona, para depois encontrar a melhor solução que se adequa para esse desafio, tá? Então, o objetivo nosso aqui é identificar os componentes que eletropneumáticos, né? Circuitos, válvulas, contadores, aprender a interpretar como é cada válvula, aprender a fazer a relação entre o comando elétrico e
e o comando pneumático. A gente vai ver a aplicação disso, tá? E depois a gente vai validar de acordo com os simuladores, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês poder exercitar isso, tá? Então, o meu objetivo aqui não é que vocês apenas decorem desenhos, tá? O desenho, o circuito, o diagrama, mas também consiga interpretar como aquele componente trabalha, tá? Então, antes de partir para a parte dos desenhos do diagrama, a gente tem que observar quais são as energias que compõem aquele sistema, tá? Então, são basicamente três energias: o ar comprimido, o- a eletricidade e o movimento mecânico, tá? Seguindo de forma bem simplória aqui, o, funcionamento operacional da máquina é: primeiro a elétrica funciona para depois a pneumática fazer o movimento. Agora, aprofundando um pouquinho mais, se eu apertar esse botão, qual que é a sequência operacional do funcionamento dessa máquina? E isso é uma questão bastante interessante, tá? Pô, eu não sei qual a sequência de funcionamento, eu não tenho dúvida. Eu tenho uma certa dúvida. Então, para a gente descobrir aqui, eu disponibilizei um QR Code, tá? Que vai dar para que vai direcionar vocês para um simulador online. É gratuito, foi eu que desenvolvi esse simulador. Só que, por não ser um software dedicado de engenharia, ele não segue as normas DIN e ISO, tá? Mas para fins visuais, ele funciona bem, ok? Então tá aqui. Eu separei o circuito aqui em três partes. Primeira parte é a parte elétrica. Segunda parte é a tentativa de representação de uma válvula. E a terceira parte aqui é justamente o circuito pneumático, tá? É, bom, olhando inicialmente aqui, a gente vê que esse sistema está em repouso, tá? Está no seu estado inicial. E aqui, olhando mais precisamente para essa parte aqui, a gente pode acompanhar o caminho em que o ar faz, tá? Aqui é ó, a alimentação de ar, né? O compressor. Aqui é a unidade de conservação. Seguindo essa linha que representa a mangueira pneumática, a gente chega nessa válvula, né? Como falei, não segue a norma, né? Então, aqui indica o caminho que o ar faz. Inicialmente, o ar está sendo direcionado para o lado B do cilindro, que é o lado que mantém o cilindro recuado, tá? Esse aqui é um cilindro de duplação. Por que duplação? Porque ele precisa de ar para ficar na posição e ar para mudar de posição, entendeu? Para acontecer ação no sentido A, para ele avançar, ele precisa de ar, e para ele recuar, ele precisa de ar, ok? Então, tá. Primeira coisa que a gente faz para entender o sequência operacional é pressionar o botão. Isso aqui é a simbologia do botão. Vamos mudar aqui para o passo a passo para poder entender melhor. Tá. Primeiro passo. Apertei o botão. A energia elétrica vai passar pelo botão, energizar a bobina solenoide. Essa bobina solenoide aqui, tá? É justamente essa bobina que está na válvula, tá? Tá em campo. Era para ficar claro aqui, né? Essa tentativa de representação da válvula, ó, de um lado é a bobina solenoide, do outro lado é a mola, tá? Essa bobina aqui é uma bobina que ela aciona, ela tem acionamento por solenoide numa extremidade e por mola na outra extremidade. Então, aqui, a bobina solenoide está energizada, ela vai criar um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai mover o carretel no interior da válvula. Quando esse carretel se move, ele muda a direção do ar, ok? Se a gente reparar aqui, ó, o ar estava indo no sentido B e agora o caminho abriu no sentido A. Então, agora simulando aqui o ar entrando no sentido A, tá? O ar entrando no sentido A aqui vai aumentar a pressão no interior da camisa. Aumentando a pressão no interior da camisa, ocorre o movimento da haste, tá? Pelo aumento da pressão. No sentido oposto, o ar sai porque, ao mesmo tempo que aumenta a pressão aqui tem que ter um alívio da pressão, tá? Então, o ar está conectado à mangueira, está conectado à válvula,
e, por fim, conectado ao escape, ok? Então, beleza. Desligando o circuito pneumático. Desliguei. Ele é por retorno por mola. Entendeu? Eu desenergizei o Y1, que é a bobina solenoide, ele volta para sua posição inicial devido ao acionamento da mola. Então, agora voltando à pergunta aqui. Se eu pressionar o botão de avançar, qual é a sequência do funcionamento? Agora ficou claro, né? Seguindo o simulador, não ficou? Bom, pressiona o botão S1, vai passar energia elétrica, vai energizar a bobina solenoide, que posteriormente vai criar um campo eletromagnético que vai mover o carretel e depois que mover o carretel, o ar é mudado de direção, aumentando a pressão do ar naquele sentido, causando, consequentemente, o movimento da haste. Então agora a gente já sabe qual que é a sequência operacional. Tá, agora vendo aqui simbologia de válvulas direcionais, tá? E aqui a gente já está trazendo a norma, tá? Que é justamente esse desenho que a gente vê na indústria. A válvula, né? Ela é representada por retângulos, tá? Aqui, ó. Um, dois, três, aqui, tá vendo? São vários retângulos. Cada e esses retângulos são compostos por vários quadrados, tá? Cada quadrado representa uma posição. Então, ó, essa aqui é uma posição, essa aqui é outra posição. Ó, essa aqui, ó, essa válvula aqui, ó, é uma, duas, três posições, porque são três quadrados. Então, cada quadrado representa uma posição. E no interior de cada quadrado tem os desenhinhos, tá? Os tracinhos. Toda vez que esses desenhos tocam a borda, cada vez que ele toca, representa uma porta, tá? Tá vendo aqui, ó, são uma, duas. Então, é duas portas, duas posições. Também essas portas também são chamadas de vias, tá? Então, é basicamente assim que funciona, ó. Tem uma, duas portas. Aqui, ó, uma, duas, três portas. Então, isso aqui são três vias ou três portas, duas posições, tá? Então, é basicamente assim que funciona. Agora, trazendo aquela situação da prensa, né? Sabendo que é uma válvula sabendo que é uma cilindro de duplação, qual é a válvula mais comum para esse tipo de utilização? Bom, para responder essa pergunta, nesse slide aqui. A válvula mais utilizada é a válvula de 5 vias, duas posições, tá? Então, só reforçando aqui, quantos quadradinhos tem aqui, ó? Um, dois. Então, são duas posições. Quantas vias, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vias, tá? Mas, ok. O que significa cada desenho no interior desse quadrado, tá? Esse desenho aqui, ó, essa seta, representa o ar que o caminho faz no interior da válvula, tá? Quando a válvula está nessa posição, o ar vai do 1 para o 2. E no sentido oposto aqui, ó, vai do 4 para o 5, ok? Agora, na outra posição, o ar entra no 1, sai na porta 4. E também entra na porta 2, sai na porta 3, ok? Então, trazendo aqui o conceito de porta que eu já estava falando, né? Porta 1 é a porta de alimentação. Porta 2 e porta 4 são as portas que vão conectados ao cilindro, então são as portas de utilização. A porta 5 e a porta 3 são as portas de escape, ok? Então, tenho dúvida de qual vai ser o trajeto que o ar vai fazer. É só seguir as setas, tá? Ok, falamos de válvula, de carretel, movimento, posição, né? Caminho do ar. Mas para que isso ocorra, deve existir algum tipo de acionamento, tá? Qual acionamento que a gente Quantos acionamentos tem? Tem diversos acionamentos na indústria, mas aqui a gente vai falar especificamente de dois acionamentos, tá? O acionamento aqui do tipo solenoide, que a gente já falou, né? Que é o que converte a eletricidade em movimento mecânico, e o acionamento mecânico aqui por mola, tá? Além das válvulas direcionais, a gente tem as válvulas auxiliares, né? A primeira que a gente vai falar aqui é a válvula de retenção, tá? Que a função dela é permitir a passagem de ar num sentido e bloquear, ou seja, reter no sentido oposto, tá?
seguindo essa simbologia aqui, ó, o ar da, da esquerda para a direita é permitido, tá? Mas da direita para a esquerda não, é bloqueado, tá? Isso aqui simboliza tipo a esfera que ela bloqueia. Aqui permite a passagem pela lateral aqui, né? Que o ar acaba empurrando a esfera nesse sentido, e no sentido oposto, o ar também empurra a esfera e ela acaba vedando essa passagem, ok? Segundo tipo de válvula que a gente vai falar aqui é a válvula de controle de fluxo. Ela serve para controlar justamente a vazão de ar, tá? E funciona basicamente aqui, por analogia, como se fosse uma torneira. Quanto mais você abre a torneira, maior vai ser a vazão da água. Quando você fecha a torneira, menor vai ser a vazão dessa água, né? Então aqui funciona basicamente da mesma forma. Aumentei, é, abri mais o tripótezinho lá, vai passar mais ar, ok? Consequentemente, falando de fluxo, a gente está falando de vazão, correto? Então, se você aumentar mais a vazão de ar num determinado sentido para o cilindro, ele também vai aumentar a velocidade. E se eu fizer o oposto, também ocorre. Se eu diminuir o fluxo, também diminui a velocidade, ok? A gente restringe a velocidade. Falamos de fluxo, então já pensa no seguinte: no circuito pneumático, quanto maior o fluxo, maior a velocidade. E aqui, a última válvula que a gente vai falar aqui é a válvula reguladora de pressão. Bom, todo circuito pneumático, ele tem uma faixa de trabalho ideal, né? 2 bar, 1 bar. E essa válvula reguladora de pressão serve para justamente isso. A gente regular, né? Uma das funções dela é regular a pressão que esse sistema vai trabalhar. Suponhamos que a alimentação é disponibilizada, ela sai do compressor 10 bar, mas o nosso sistema trabalha com 1 bar. Para preservar as conexões, o cilindro e garantir a precisão do processo, é, é interessante a instalação, é necessária a instalação de uma válvula reguladora de pressão, ok? Então a gente instala e regula em um bar, que é o que o sistema pede ali. Mas qual que é a outra função desse regulador de pressão? Nem sempre a pressão é, que é gerada na alimentação é estável, ok? Ela pode ter uma pequena variação. Essa regulador de pressão, ela contém uma molinha que justamente ela compensa essa variação de pressão. Então, o sistema ele fica oscilando, né, com essa molinha e ele garante que após a regulador de pressão, ou seja, aqui a pressão pode estar variando, a molinha compensa, né, essa variação e acaba deixando estável, tá? Então, após a regulador de pressão, a pressão é estável. Quando a gente está falando de pressão também, né, quanto maior a pressão que esse sistema tem, mais força ele tem também, ok? É, diretamente proporcional, tá? Se a gente lembrar aquela regrinha da física lá, a gente vai entender isso aí, sim, é bem intuitivo. Então, fluxo, a gente está falando de velocidade, pressão, também estamos falando de força, tá? Então, quanto maior a pressão, mais força aquele sistema tem, tá? Quanto menor, menos força. Opa. Então, tá. Agora aqui a gente está trazendo, né, o diagrama pneumático dessa prensa que a gente acabou de ver, tá? Vamos começar aqui, então. Esse aqui é o nosso atuador, né? Ou seja, é o nosso cilindro pneumático de duplação. Por que de duplação? Lembrando? Porque ele precisa de ar num sentido para retornar e o ar no outro sentido para avançar, ok? Repare só que ele está conectado em cada extremidade do seu cilindro uma mangueira, tá? Que está conectada a uma válvula. Essa válvula reforçando, ela é vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é uma válvula de 5 vias com duas posições, tá? E aqui, olhando aqui na sua extremidade, a gente vê duas solenoides, ou seja, uma válvula que é acionada por duas solenoides, tá? É a solenoide Y1 e Y2. Atualmente ela está na posição Y2, ok? Olhando mais para trás aqui, isso aqui é uma simbologia pela norma da unidade de conservação. Essa unidade de conservação, ela tem três coisas nela, nessa simbologia aqui, ó. A primeira é um filtro, né, que impede que as impurezas que vêm da alimentação vá e, e acaba prejudicando o sistema, né, causando um travamento do carretel
ou oxidação, né? Porque pode vir água no sistema. A reguladora de pressão, que a gente já falou qual que é a função dela, que é justamente determinar qual que é a pressão máxima que esse sistema vai trabalhar e regular a pressão aqui. E aqui, esse losango aqui, representa a lubrificação, tá? Como a gente falou, esse sistema aqui é, é composto por componentes metálicos, tá? Então, a lubrificação adequada aumenta a vida útil desse sistema, ok? Ah, uma coisinha que eu estava esquecendo de falar, né? A porta 5 e 3, a gente falou, é o escape, né? Isso a gente já falou, mas essa simbologia aqui, ó, a gente não comentou, tá? Isso aqui é a representação de silenciadores, tá? O sistema pneumático ele tem como característica ser muito ruidoso. Então, para amenizar esses ruídos, é instalado silenciadores, ok? Então, voltando aqui, ó, para o compressor, aqui, esse triângulo aqui preto é a representação da norma, né? No caso aqui a gente está usando a norma ISO 1219 aqui, ó. É, esse compressor aqui é a representação da norma, seguindo a norma, tá? Então, vamos seguir o caminho do ar aqui, ó. Em repouso, ó, o ar sai, passa pela unidade de conservação, chega aqui na porta 1, que é a alimentação, e a setinha indica aqui, ó, que ele está indo para a porta 2. Então, entra na porta 1, sai na porta 2 e mantém esse lado da camisa, né, pressurizado. É o que mantém o cilindro recuado. Agora, se eu apertar o botão de avançar, ele vai energizar o Y1. Olha só, Y1 energizado, ele mudou da posição Y2 para a posição Y1, ok? Seguindo a linha azul aqui, ó, a gente vai ver que agora ela entra na porta 1, sai na porta 4. Entrando o ar assim, nesse sentido da camisa do cilindro, aumentando a pressão e causando o avanço desse cilindro, ok? Ou seja, a gente não decorou o desenho, né? Mas a gente entendeu o seu funcionamento, o que é mais importante, tá? E aqui está o diagrama eletropneumático, assim, da prensa, né? No seu estado inicial aqui, né? Então, como é que ele funciona hoje aqui? Bom, eu pressiono o botão S1, né? Pressionei o botão S1, a energia elétrica vai passar por esse botão, vai passar pelo contato normal fechado de K2, tá? Isso aqui é um sistema de segurança, é um intertravamento, vou explicar melhor. Vai energizar K1. Como é que vai funcionar? K1 energizado, os seus contatos normal fechado vão abrir e os seus contatos normal aberto vão fechar. Então, contato normal fechado vai abrir de K1 e o seu normal aberto vai fechar, tá? Por que que é importante ter esse sistema aqui? A partir do momento que eu abrir esse contato aqui porque K1 está energizado, se eu pressionar S2, a energia elétrica não vai energizar K2, vai impedir a energização. Se você reparar aqui ao lado, aqui, ó, quando o K1 está energizado, ele fecha esse contato de Y1, mantendo a bobina solenoide nesse sentido aqui energizado, ok? Se eu pressionar o S2 com o normal aberto aqui, com o seu contato normal aberto aqui, normal fechado, perdão, aberto, vou impedir a energização de K2, impedindo assim que Y2 seja energizado, podendo, evitando assim o conflito de posição, tá? Então por isso que foi feito assim, tá? Então tá. Aqui, nesse caso, Y agora foi energizado, ele muda para a posição Y1 e vai energizar, vai permitir a passagem de ar nesse sentido do cilindro, fazendo ele avançar. Agora eu soltei S1, tá? Ele vai continuar nessa posição, porque ele é porcionamento por solenoide. Para ele voltar para a posição Y2, eu preciso energizar esse cara aqui. Pressiona o botão S2, vai permitir a passagem de energia elétrica pelo botão S2, passar pelo contato normal fechado de K1. Por quê? Porque ele voltou a fechar? Porque esse cara desligou. Então passou pelo normal fechado de K1, energizar K2. Quando energizar K2, o contato normal fechado de K2 vai abrir e o normal aberto de K2 vai fechar, permitindo assim a passagem de energia elétrica por aqui, energizando Y2. Com isso, ele volta para a posição aonde vai retornar o cilindro, tá? Então, assim, não é complicado, é costume, gente. Então tá. Como eu falei, o circuito funciona, mas ele não está seguro. Existem várias
possibilidades para a gente adequar esse sistema, tá? Podemos clausurar, né, esse equipamento e colocar uma portinha de acesso, e nessa portinha de acesso colocar um sensor eletromagnético, né? Quando o sensor abrir, quando essa portinha abrir, vai derrubar o sistema. Podemos colocar sensores de presença, pô, desde cortinas de luz, deixar extremamente caro, ou até scanners, né? O que fica muito mais caro. Mas assim, funciona, conseguiria deixar seguro. A sugestão que eu vou trazer aqui é justamente do comando bimanual, tá? Qual que é o conceito do comando bimanual? São dois botões. Quando o operador pressiona o botão S1 e o botão S2, somente assim o equipamento vai funcionar. Então, essa vai ser a condição do equipamento. E o comando bimanual pode ser feito de várias maneiras, né? Pode ser feito com circuito puramente pneumático ou circuito eletropneumático, tá? O circuito puramente pneumático, basta colocar duas válvulas aí, pô. Duas válvulas aí com acionamento e retorno por mola, né? Acionamento mecânico, pô, válvula 1. E deixar de forma paralela. Paralela não, perdão. Deixar de forma. É, fugiu o nome. De forma sequencial, né? Em série. Olha, deixar de forma em série. O outro botão pressiona a válvula, assim, quando o ar passar pelas duas válvulas, vai permitir que o sistema avance. E tirando a mão, retorno por mola, vai retornar para a posição inicial, o cilindro. Dá para ser feito. Mas aqui a gente vai adotar o circuito elétrico pneumático, tá? A gente vai ver aqui. Então tá. A hipótese do comando bimanual. Nesse caso aqui, para deixar didático, eu não estou seguindo a norma NR12, tá? Deixando esse adendo aí. A norma NR12 exige que o sistema de segurança seja monitorado, tá? E que tenha um temporizador. Pô, eu pressionei o botão S1, pressionei o botão S2. Se eu tirar, o sistema vai avançar. Se eu tirar uma das mãos, o sistema deve parar no estado que está. Se eu voltar a pressionar a mão, ele não volta a funcionar, a não ser que eu tire as duas mãos e resete o sistema, tá? É o que a norma NR12 pede. Mas no caso aqui, para ficar didático, vai ser feito dessa forma, tá? Então, tá, vamos ver o funcionamento aqui. Vai funcionar da seguinte forma, ó. Pressionei o botão S1, a energia elétrica vai passar pelo botão S1 fechado e energizar K1. Quando K1 contator K1 for energizado, o seu contato normal aberto vai fechar, ok? Quando pressionar o botão S2, a energia elétrica vai passar pelo botão S2 e energizar K2. Quando o K2 for energizado, o seu contato normal aberto vai fechar, permitindo assim a passagem de energia elétrica por contato normal, pelo contato fechado de K1, pelo contato fechado de K2, energizando Y1, ok? Com isso, ele vai mudar para a posição Y1. Repare só que é uma diferença, ó. Aqui já não é acionamento por duas solenoides, é por apenas uma e retorno por mola, tá? Então, energizei Y1, ele vai para a posição Y1, o cilindro vai avançar, né? Vai permitir a passagem de ar nesse sentido do cilindro. Ele vai avançar e a hora que eu desenergizar Y1, ele vai retornar por mola, ok? Então, esse é o conceito da lógica E. Tá, vamos testar se caso eu queira pressionar um botão só, como é que vai funcionar? Esse aqui é o mesmo circuito, é o mesmo diagrama elétrico nessas duas situações aqui, tá? Só que aqui é a situação 1 e aqui é a situação 2. Situação 1, eu pressionei o botão S1. A energia elétrica simbolizada por essa linha vermelha vai passar a energizar o K1. O contato normal aberto de K1 vai fechar. Mas não vai energizar Y1. Por quê? Porque o K2 está desenergizado. Ok? Pô, soltei o botão S1. Pressionei o botão S2. Vai passar energia elétrica pelo S2, energizar K2. Então, o contato normal aberto de K2 vai fechar, mas K1 vai ficar aberto. Então, não vai passar energia elétrica e energizar Y1. Com isso, o sistema vai ficar em repouso. Bom, vamos ver isso aqui no simulador? Olha só. Liguei o simulador. Aqui são os botões S1 e S2, né? Contato de K1 e contato de K2, tá? E aqui são os contatores e a solenoide. Ok? E aqui está o caminho que o ar está fazendo no momento, tá? Simbolizado por essa linha azul.
Pressionei S1, olha, energizei K1 e o seu contato fechou. Y1 continua desenergizado, o sistema continua em repouso. Soltei S1, pressionei S2, energizei o K2, o contato normal aberto K2 fechou. Não foi energizado o Y1, porque está aberto esse contato. Então o sistema permanece em repouso. Energizei S1, S2. Olha, contato aberto de K1 fechou, de K2 fechou, porque os dois estão energizados. Energizando assim sua solenoide. Ele mudou para a posição Y1, mudando o status do cilindro. Se eu abrir, ele volta para o estado inicial. Ok? Então é simples o funcionamento. Então agora fica com vocês, tá? Vocês vão poder praticar. Estou disponibilizando aqui um outro simulador online, tá? Desenvolvido pela MTI. Não é necessário instalar nada no seu computador e vocês vão poder, de fato, praticar aquilo que eu falei, tá? Vamos lá. Aqui, ó, abrir New Tab, tá? Então, esse aqui é o simulador da MTI, tá? É bem didático aqui, ó, preparação de ar, ó. Instalei o compressor, é, cilindros pneumáticos, aqui, ó, válvulas pneumáticas. É só pegar e puxar aqui, gente. É muito tranquilo, tá? Pronto. A parte pneumática eu fiz. Agora vamos lá para o componente elétrico. Vamos fazer de forma bem simples. Aqui, ó, 24 volts. Comando NA. Ó, aqui a gente vira o comando. Aqui não é isso que eu quero, hein? Vamos lá, é o botão. Selecionei. Vamos virar. E aqui, vamos pôr solenoide. Ó, vamos dar o nome para essa solenoide Y1. E aqui, vamos dar o nome de Y1 também. Ok? Agora, se você quiser mudar o tipo de acionamento, aqui tem vários tipos de acionamento. Ok? Bom, que fica de lição de casa para vocês aí. E me deem, novamente, gente, me deem o feedback desse tipo de conteúdo, se vocês estão gostando ou não, que eu tô aceitando qualquer tipo de crítica construtiva, tá, gente? Construtiva. Estamos aqui. Vamos simular? Olha só. Fechei o botão, avançou. É bem simples, não? Mas vejam aí. Pratiquem aí, ok? Pode ser acessado tanto esse simulador que eu já disponibilizei, esse aqui foi um que eu mesmo criei, tá? Eu criei no Lovable, não é um software dedicado de engenharia para circuito pneumático, por isso que ele não segue a norma, tá? Agora aqui já segue a norma direitinho, ok? É até melhor nesse contexto, porque vocês vão se acostumar com a simbologia que esse site disponibiliza e que é utilizada na indústria hoje, ok? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem aí, pode comentar. Então tá. Aqui a gente viu as simbologias, tá? Os desenhos ilustrativos que são utilizados na indústria, tá? A gente relembrou. A gente viu que também funcionar, né? O circuito está funcional não significa que o circuito está correto, tá? E conseguimos identificar os tipos de energias que envolvem, os riscos que existem. E, pô, só seguindo o desenho também a gente viu como que o circuito se comporta, tá? Então não é só ver o negócio funcionar, tá? É aprender a interpretar e encontrar a melhor solução para esse problema, tá? E justificar corretamente o porquê essa solução foi tomada, né? Porque isso é o que a indústria procura do profissional completo, tá? Obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição, gente.